Boa noite, meus queridos e queridos amigos e amigas. Estamos abrindo mais uma de diálogo, nossa live da noite de quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. Hoje nosso tema será Jesus, o psicólogo divino. Estamos abrindo a nossa live. Daqui a 10 minutinhos a gente estará começando a reflexão propriamente dita. Vamos dar esses 10 minutinhos para o pessoal ir entrando aí, colocando aí as suas opiniões, os seus pedidos para orações, para música, quem quiser. E hoje vamos tratar sobre esse tema. Esse mês de dezembro, estamos dedicando ao personagem principal do mês de dezembro, que é Jesus. 99% das nossas lives aqui, o tema está girando em torno do Mestre Jesus, que é o principal personagem deste mês de dezembro. O personagem principal da nossa ligação espiritual com a parte moral e a parte religiosa. Quero convidar cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, para colocar já o seu copinho com água aí, ou o seu litro de água, para fluidificação, para aquela pessoa que está precisando, certo? E vamos começar com uma música que eu escolhi chamada Noites Traiçoeiras. Enquanto isso, o pessoal que está entrando aí já pode ir deixando a sua opinião, já pode ir deixando o seu comentário. Vamos hoje falar sobre Jesus, o psicólogo divino, trazer um pouco do norte da psicologia de Jesus, tá? Do trabalho terapêutico que Jesus faz com cada um de nós. Mas enquanto o pessoal está entrando aí, a gente vai colocando a primeira música, certo? Para vocês irem entrando na energia. Vamos passar noites traiçoeiras. Pode colocando já a sua opinião aí. Boa noite para todos, para todas. Ouça que uma grande parte das pessoas pedem nas nossas lives. Noites traiçoeiras. Daqui a 8 minutinhos começa a live. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento.
Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Boa noite, com amor. Começando a noite com a música Noites Traiçoeiras. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Graças a Deus. Já vamos pegar na sequência a música O Vento Balançou, meu barquinho. Daqui a 3 minutinhos a gente começa a nossa reflexão da noite. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cerca, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar,
seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Ele me guardará. Ele me socorrerá. Graças a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Vamos, a partir de já, começar a nossa reflexão da noite de hoje. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus. Hoje, meus amigos, minhas amigas, vamos tratar sobre este tema, Jesus, o psicólogo divino. Vamos tratar sobre alguns pontos importantes do Evangelho de Jesus, da terapêutica de Jesus. O pessoal que vai entrando aí já pode colocar na sua opinião. Como Jesus se traduz como esse grande terapeuta na opinião de vocês? Vocês acham que Jesus ele age terapeuticamente sobre nós? Qual a sua opinião, meus amigos? Podem colocando aí. Enquanto isso, a gente vai começar a nossa live com a costumeira prece inicial. Pedimos aos irmãos e às irmãs para colocar o seu copinho com água de lado aí, para que a gente possa fazer inicialmente a nossa prece inicial com os pedidos que as pessoas geralmente costumam fazer. E a gente vai começar com a nossa prece inicial. Vamos pedir aos irmãos que elevem o pensamento ao Mestre Jesus, aos espíritos abençoados. Nesse momento, vamos canalizar as energias para acalmar um pouco da nossa mente. Elevando o pensamento ao Mestre Jesus, todos os irmãos que aí se encontram. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz e de amor. Vamos, nesse momento, agradecer a abençoada energia caída do céu sobre cada um de nós, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, que possa na noite de hoje receber essas bênçãos espirituais. Em nome de Jesus. O Pai Celestial, nós pedimos também a permissão para que todos nós possamos estar conectados com a luz do Altíssimo, interligando-se com a luz do Mestre Jesus e dos irmãos espirituais que auxiliam a cada um de nós na nossa jornada terrestre, através de nossos mentores espirituais, através de nossos anjos de guarda, dos nossos guias, dos nossos amigos e, acima de tudo, dos espíritos que nos acompanham na nossa jornada terrena. Divino Mestre Jesus, pedimos a permissão dos mestres espirituais das mais diversas falanges dos caboclos, pretos velhos, ciganos, todas. E aos irmãos que neste momento estão aí nessa live, pedimos que a espiritualidade o abençoe a cada um e a cada um. Que neste momento as bênçãos iluminadas possam se fazer presente na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Que aquela criatura que está necessitando no dia de hoje, nesta noite, possa receber as bênçãos, o medicamento salutar para o corpo e para o espírito. Que possamos começar esta noite com muita luz e com muita paz. Bênçãos hoje e sempre. Graças a Deus. Após essa parte inicial que nós fazemos colocando as músicas, solicitando que os irmãos coloquem os seus pedidos, fazemos a prece inicial e a partir de 8 horas, já 8h05, né, a gente vai começar com
com a nossa reflexão a partir deste tema proposto inicialmente para a noite de hoje, que é falarmos sobre Jesus, o psicólogo divino. A gente vai tratar aqui sobre pontos importantes dessa reflexão, trazer os ensinamentos do Mestre Jesus, o grande aniversariante desse mês, fazer uma reflexão sobre esses ensinamentos e como esses ensinamentos auxiliam na resolução de muitos de nossos problemas e desafios de vida. Vamos trazer um pouco da visão psicológica de Jesus a partir dos seus ensinamentos. Qual seria essa terapêutica psicológica de Jesus que está contida em seu Evangelho divino? Na noite de hoje, a nossa proposta de conversa, a nossa proposta de interação é falarmos um pouquinho sobre a terapêutica de Jesus, a terapêutica divina, a terapêutica psicológica, a terapêutica que atua nos nossos mecanismos internos, na nossa psique interna. Vamos utilizar aqui algumas referências que eu posso passar para os irmãos, né? Como sempre nós passamos inicialmente, de onde foi que nós tiramos aqui, a gente vai trazer um pouco desses ensinamentos, desses conhecimentos que a gente vai trocar hoje, da própria Bíblia Sagrada, de alguns evangelistas. A gente vai destacar alguns pontos, fazendo esse link com a terapêutica e a aplicação dessa terapêutica na atualidade, no cotidiano das nossas vidas. Também utilizamos aqui um artigo do nosso irmão Leonardo Perilha, que é um psicólogo, né? E ele, em um artigo muito bacana sobre Jesus, tratando-se Jesus como um psicólogo por excelência, ele traz muitos desses aspectos que iremos abordar na noite de hoje, na nossa live, na nossa reflexão, certo? E a partir disso, os irmãos podem colocar suas opiniões, qual o seu comentário, que vocês compreendem dentro dessa sistemática de trabalho do Mestre Jesus, certo? E a partir disso, meus irmãos, dessa proposta, nós podemos começar a destacar a parte mais importante do Evangelho de Jesus, que nós espíritas destacamos, que é a parte moral. Os espíritos, através de um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, em seus capítulos, eles traçam a parte moral, a parte mais importante, trazida por Jesus, para que as pessoas procurem evoluir, procurem se melhorar através dessa prática moralizante que Jesus traz. No Evangelho segundo o Espiritismo tem alguns capítulos que falam sobre isto, desde o primeiro capítulo, que fala de Jesus enquanto revelação, certo? Enquanto segunda grande revelação, ele vai destacar esses ensinamentos morais. Aí vem, a partir disso, uma pergunta muito importante que eu lanço para os irmãos para irem pensando. Como é que esses ensinamentos do Cristo, de Deus, podem nos ajudar a resolver problemas do nosso cotidiano e aumentar o que nós chamamos de nossa saúde emocional? Será que os ensinamentos de Jesus auxiliam a cada um de nós de enfrentar de forma mais firme e forte os nossos problemas que acontecem no nosso dia a dia? Ou isso era coisa somente de sua época? Era o contexto de sua época? Os ensinamentos de Jesus, o segundo questionamento, eles aumentam a nossa saúde emocional? As pessoas que procuram colocar o Evangelho de Jesus na sua prática, será que tem uma saúde melhor ou não, né? Ou não tem uma coisa a ver com a outra? São esses dois questionamentos iniciais. E nós observamos, meus irmãos, que os ensinamentos de Jesus, sim, eles trazem elementos importantes para a resolução dos nossos problemas cotidianos. Se os irmãos forem fazer um exame mais detalhado do Evangelho a partir da própria Bíblia, não precisa nem ir nas obras espíritas, você vai ver que muitos de nossos problemas que acontecem no cotidiano, no nosso dia a dia, Jesus ele já traçava um perfil psicológico, ele já traçava um perfil de resolutividade, já desde a época que ele veio aqui, está entre nós. E no Evangelho de Jesus também se destaca a melhoria da nossa saúde emocional através dos ensinamentos do Mestre. Nossa irmã Geralda, que está entrando aí, dando boa noite. Boa noite, minha irmã. A gente pode dizer, sim, que os ensinamentos eles trazem diretamente uma melhoria, um fortalecimento da saúde emocional das nossas criaturas, de todos nós que estamos aqui nesse planeta Terra. Marcos, no capítulo
4 da Bíblia, versículo 30 a 34, ele colocava uma coisa muito importante na parte da metodologia pedagógica dos ensinamentos de Jesus. Que esses ensinamentos pedagógicos, eles trazem um elemento importante na parte educativa do ser e, consequentemente, também na parte psicológica da melhoria de cada um. E Jesus, ele anunciava aos seus seguidores a sua palavra, os seus ensinamentos, conforme as pessoas podiam entender. Em nenhum momento Jesus trouxe conhecimentos que fossem muito cheios de palavras difíceis, que as pessoas não pudessem compreender. Não. Jesus era uma pessoa que tinha um alto poder de comunicação e ele fazia-se entender muito bem pela sua simplicidade de suas palavras. Ele não utilizava palavras rebuscadas, porque as pessoas que estavam ao seu redor eram pessoas simples, que não tinham grandes conhecimentos, que não eram eruditos, que não eram pessoas que tinham saberes acadêmicos, saberes mais aprofundados, mas pessoas simples das comunidades da época. E Jesus, ele anunciava as suas palavras, os seus ensinamentos com palavras simples. E ele falava dentro de uma sistemática pedagógica chamada parábolas, colocando situações cotidianas na sua parte espiritual. Ele fazia comparativos através de parábolas, colocava-se simbologias para que as pessoas procurassem compreender de forma mais viva com as coisas que eles tinham no seu cotidiano. E essas parábolas de Jesus, elas são vivas e são representativas até hoje. Jesus, ele sabia que cada pessoa só podia compreender as coisas a partir de sua perspectiva pessoal. Ou seja, cada um precisa ter um nível de conhecimento para poder compreender as coisas espirituais. Se você não tiver um conhecimento mais aprofundado da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, fica muito difícil você introjetar esses ensinamentos na sua vida. Há muito será cobrado aquele que muito tem. Jesus diz isso em vários momentos, né? E Jesus, ele sabia e ele sabe compreender a cada um de nós. Ele sabe chegar junto a cada um de nós no momento que a gente mais precisa. Mas é necessário que cada um de nós esteja aberto para Jesus. Se você não estiver aberto para os ensinamentos de Jesus, para essa metodologia, para essa prática de vida, fica muito difícil. Uma vez que ele está sempre de braços abertos para todos nós. Mas nem sempre nós estamos de braços abertos e nem sempre nós estamos querendo compreender os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Ele fala sobre isso. E nós observamos que existem vários caminhos espirituais que são relevantes, vários caminhos espirituais que são importantes para a humanidade de uma forma geral, dentro de todas as religiões. Mas nós consideramos, dentro do próprio Espiritismo, como Jesus o principal caminho da verdade. Embora que as religiões, de uma forma geral, tragam um pouco dessa verdade, de interpretações dessa verdade, mas, segundo a espiritualidade maior, Jesus é o modelo e o guia da humanidade. E como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá na Bíblia. Este caminho que representa não a figura física dele, mas o caminho do conhecimento, do despertar espiritual. A verdade, que se traduz como amor, e a vida, que é a vida em abundância, que é a vida verdadeira, que é a vida eterna. Jesus significa, representa tudo isso. E é importante nós destacarmos isso, porque leva a uma reflexão importante, que esta semana mesmo, ou foi semana passada, eu falei, que é sobre a verdade, né? Quando Jesus fala que é o caminho, a verdade e a vida, ele não quer dizer que é mais importante do que ninguém, mas que ele é uma dessas verdades, desse caminho que Deus nos deu para que nós possamos compreender o processo de amadurecimento espiritual. Mas eu pergunto, Jesus, ele fala da verdade, ele fala da palavra, ele fala do conhecimento. Mas se nós formos observar na própria Bíblia,
Quando Jesus fora perguntado por Pilatos sobre o que era verdade, ele não respondeu diretamente a Pilatos. Por que será que Jesus não respondeu diretamente a Pilatos? Por uma questão muito simples, meus irmãos e minhas irmãs. Porque Pilatos não estava preparado para esses conhecimentos. Jesus não estava preparado para o que Jesus tinha para falar. Era mesmo que está falando ao vento. E Jesus, naquele momento, que estava de frente a Pilatos, ele preferiu não dizer o que é a verdade. Mas à frente, Jesus disse que a verdade era ele. Disse para os seus discípulos, para as pessoas que estavam seguindo, porque eram pessoas que já estavam preparadas para aquilo. E esta verdade, meus irmãos, que se traduz como esse conhecimento, como esse caminho, como essa perspectiva diferente que é Jesus, ela é importante que nós possamos compreender que é uma possibilidade de nós nos ajustarmos energeticamente com a energia do amor, porque Jesus, ele significa amor. Jesus não significa religião, Jesus é amor. Se nós consideramos o amor como religião, então sim, Jesus é uma religião de amor. Mas eu pergunto, Jesus, ele fala sobre a verdade dessa perspectiva do conhecimento. Mas o que é verdade para você? Você, meu irmão, você, minha irmã. O que é verdade para você? Segundo os filósofos dizem que tem 3 perspectivas de verdade. A verdade minha, a verdade sua e a verdade de Deus. Esta verdade de Deus, que é a verdade absoluta, nós não temos. Porque Deus, a gente só tem um pouco da perspectiva de Deus através da força da natureza, do amor, das coisas que nós observamos que é a sua criação, mas ninguém nunca viu Deus diretamente. Temos Jesus que representa essa essência divinal, mas Jesus, representando essa essência divinal, ele traz esse caminho da verdade que dá respeito a todas as pessoas. Aí a gente precisa perguntar, diante dessa verdade que Jesus traz, estamos aqui numa vida cheia de problemas, cheia de desafios. Você já se perguntou quem é você? Você já se perguntou de onde foi que você veio? Você já se perguntou o que é que você está fazendo aqui nesse planeta Terra? O que é que você está fazendo no seu trabalho? O que é que você está fazendo dentro da sua casa? Dentro da sua igreja? Por que você está nesses locais? Será que é uma coisa aleatória? Sabemos que não. Aí eu pergunto uma coisa muito interessante. Qual é a razão principal de você estar aqui no planeta Terra? São perguntas, meus irmãos, que nós consideramos como perguntas filosóficas, que uma grande parte das pessoas tem procurado no decorrer da sua vida ter essas respostas, saber quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, qual a razão da sua vida. São perguntas muito importantes. Eu até digo que quando você encontrar respostas para essas perguntas aqui, você será uma pessoa muito mais feliz, porque tem compreensão das coisas espirituais. Como nosso irmão Valmor está dizendo, são questionamentos muito complexos, sim. Mas eu digo para vocês, tanto a doutrina espírita, principalmente a doutrina espírita, como o Evangelho de Jesus, dão essas respostas para cada um de nós. Você, meu irmão, quem é você? Você é um espírito em processo de evolução. Jesus também diz a mesma coisa. Você é um espírito. Esse espírito que tem uma semelhança com Deus na sua essência. De onde foi que você veio? Você veio de Deus. Você veio da força criadora, foi criado por Deus, simples e ignorante, sem muito conhecimento, e vem evoluindo. A outra pergunta, o que é que você está fazendo aqui no planeta Terra? Cada um de nós viemos aqui para o planeta Terra com um propósito, ou com alguns propósitos, né? O propósito principal da vinda da pessoa, do plano espiritual para o planeta Terra, é se melhorar, evoluir, é o objetivo principal. Mas além desse objetivo principal de evoluir, existem outros objetivos correlatos de expiação, de pagar por erros de vidas passadas, objetivos provacionais, de provar se você realmente é um espírito que já aprendeu as lições e já vai partir para os próximos passos. Você também pode vir com uma missão espiritual, uma missão enquanto professor, uma missão enquanto médico, enquanto enfermeiro,
uma missão para trazer o progresso material. Ou seja, você está fazendo aqui o engrandecimento do planeta e o engrandecimento de você. O Espiritismo fala tudo isso. A razão de estarmos aqui é justamente evoluirmos. Nós não estamos aqui no planeta Terra de forma alguma para retroagir, para sermos bandidos, para sermos pessoas equivocadas, para estarmos no erro, para estarmos no pecado. Nós viemos aqui para melhorar, para fazer um mundo melhor. Isto é a razão de ser. Carla Cristina, uma boa noite. Carla Cristina que está aí. Deus te abençoe, viu, minha irmã? Valmor também está colocando. E como podemos saber se estamos no caminho certo? A pergunta que nosso irmão Valmor está fazendo aí é muito importante. Como poderemos saber se estamos no caminho certo? É uma pergunta deveras complexa, viu, irmão Valmor? Mas eu vou ser bem objetivo na minha resposta, né? Como é que nós sabemos que estamos no caminho certo? Tem uma forma de você saber que está no caminho certo. É através da sua consciência. A sua consciência, no geral, indica que você está no caminho certo. Se você é uma pessoa que está com a consciência intranquila, se você é uma pessoa que carrega na sua consciência sentimentos de culpas, de remorsos, provavelmente você não está no caminho certo. Se a sua consciência está tranquila, você está em paz, provavelmente você está seguindo no caminho certo. Salvo o caso de pessoas que estão com processos de patologias da própria mente, que não conseguem identificar através da consciência, da sensibilidade e do processo de conscientização, de não saber que está no caminho certo. Essa é uma forma simples de você saber se está no caminho certo, através da sua própria consciência, que diz o caminho que você está seguindo, se é correto ou não. Só se você for uma pessoa doente que é patológico, que não consegue compreender o que Deus está mostrando para você, porque Deus ele mostra o tempo todo os caminhos. A gente é quem não quer ver, a gente é quem não quer seguir esses caminhos de Deus. Nossa irmã Geralda está colocando aí que é o correto, Mas também, meu amigo Valmor, Geralda, Carla, Jesus ele também diz uma forma de você seguir o caminho certo. Uma forma bem simples. É você fazer o outro aquilo que você queria que fizesse para você. Uma coisa simples que se você fizesse, você já saberia que está no caminho certo. Porque se você não quer para você, você não vai fazer para o outro. Uma forma bem simples de você saber se está fazendo as coisas certas com relação ao outro. São duas coisas, meu irmão, que a gente traz do Evangelho de Jesus, que ele mostra para a gente. O Espiritismo fala também sobre isso, né? E é importante que a gente não se culpe dos nossos erros, porque existe também muito isso, a gente ficar se culpando, se lastimando por estar errando o tempo todo, mas nós, infelizmente, ainda somos aprendizes espirituais, ainda somos, como diz no popular, pecadores, imperfeitos. Não podemos estar no sentimento de culpa, nas condenações, não somente ao outro, mas também a nós mesmos, porque nós, além de gostarmos de condenar o outro, também nós gostamos de nos autocondenar. Muito isso acontece conosco. E Lucas capítulo 6, versículo 37, diz justamente isso: não condeneis e não sereis condenados. Nem condeneis os outros, nem condeneis a vocês mesmos. Porque a partir do momento que a gente entra nesse processo de perspectiva emocional de condenações, a gente vai querer estar num processo de superioridade que nós não temos. Meus amigos e minhas amigas, é uma realidade. As pessoas que estão aqui nesse planeta Terra, no geral, quase todos estão no mesmo patamar espiritual. Não tem gente tão melhor do que outros, não. Quase no mesmo. Um conseguiu subir um pouquinho mais, mas você está ali também no processo de aperfeiçoamento, você está quase ali. Nós estamos gravitando um padrão vibratório muito parecido às pessoas que estão aqui. É tanto que nesse processo de transição espiritual do planeta, as pessoas que não estão gravitando nessa energia do bem, elas vão ser retiradas para outros planos energéticos compatíveis ao seu nível de energia. E aqui só ficarão as pessoas que estão propensas ao bem, que é no plano de regeneração. O plano que estamos é um plano de provação e expiação. As pessoas que estão aqui estão ligadas a esse padrão vibratório.
de estar pagando os erros do passado, de estar ainda passando por provações, porque ainda está muito mergulhado no mal, ainda está muito mergulhado nos equívocos. Mas o fato de estarmos mergulhados no mal, nos equívocos, não nos leva a colocar em nenhum ponto que somos piores do que ninguém. Nosso irmão Valmor está colocando uma opinião aí que diz o seguinte: e as pessoas que sofrem a influência dos espíritos perseguidores, como ter consciência disso e até onde seus atos influenciados por esses adversários podem ser atenuados? Nosso irmão Valmor está colocando aí a questão da influência dos espíritos, né? Olha só, nós temos na nossa jornada espiritual muitas vezes desacordos, conflitos com as pessoas. Se não resolvermos esses desacordos energéticos, o que é que acontece com a gente? Acabamos adquirindo inimigos espirituais, que esses inimigos, na verdade, são pessoas que conviveram com a gente, pessoas que eram amigos, que eram conhecidos nossos, que tivemos conflitos, e acabou isso gerando uma energia não tão ruim. E espíritos, muitas vezes, que não consegue perdoar, não consegue se perdoar, e através dessa energia de condenações, de achar que o outro realmente é culpado, aí fica durante a encarnação perseguindo, e muitas vezes até passa de encarnação para encarnação. Aí o que é que Jesus fala sobre isso, né? É preciso nós nos reconciliarmos com nossos inimigos enquanto estivermos caminhando com ele. Jesus fala sobre isso. Esses nossos inimigos, que são inimigos espirituais, precisa que nós nos reconciliemos com ele. Como é que nós nos reconciliamos com os nossos inimigos? Através da prática do amor. Essas atenuações que o amor fala, é através do amor. A partir do momento que você vai amando, que você vai fazendo a caridade, que você vai fazendo o bem, você vai atenuando o seu padrão kármico energético, você vai estar se ajustando às leis espirituais, e esses espíritos também junto vão estar sendo melhorados, porque eles vão estar observando o seu padrão de melhoria, e consequentemente também eles vão ou se melhorar ou bater em retirada. Isso é dito muito no Centro Espírita, que fala muito sobre isso, né? Olha só, dentro do padrão emocional que Jesus nos propõe, né, ele diz assim, que nós precisamos ser pessoas muito propositivas, não ficar em cima de muro, termos posicionamentos, principalmente posicionamentos emocionais. Na Bíblia, Mateus, no capítulo 5, versículo 37, ele diz uma coisa muito importante, quando fala em posicionamentos espirituais, diante do bem, por exemplo, ou diante do mal, ele fala num padrão chamado de que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Ou seja, que nós possamos ser sim ou não, de acordo com as nossas convicções mais firmes e mais fortes na ética do amor. Jesus, ele propõe isso, que o vosso sim seja um sim, que o vosso não seja um não. A gente não titubeie, a gente seja objetivo e propositivo. Não precisamos ter medo dos nossos posicionamentos. A gente não vai estar brigando, mas a gente precisa se posicionar sim. Se posicionar diante, por exemplo, das situações de racismo, se posicionar diante das condições de injustiça social, se posicionar diante da questão da misoginia, da violência contra a mulher, da violência contra os LGBTQIs. Nós precisamos nos posicionar enquanto cristão de verdade. A gente não pode ficar alheio, a gente precisa estar ligado ao respeito com as outras religiões, né? E nosso irmão Valmor está fazendo outra pergunta aí, que ele diz assim: então a prática do bem torna-se uma terapia pregada por Jesus? Exatamente, irmão Valmor. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte aí, mas a prática do bem é justamente a terapia pregada por Jesus. Essa prática de amor, que é a parte dos ensinamentos de Jesus mais importante, que vai fazer esse trabalho terapêutico. O amor, como diz Paulo de Tarso, cobre uma multidão de pecados ou de erros. O amor atenua muito dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas para isso é preciso a gente começar a se posicionar, como eu falei aqui, diante das coisas equivocadas. Se a gente quer um mundo regenerado, a gente não pode continuar nesse mundo velho. Quando eu falo mundo velho, não é o mundo externo, mas o mundo interno. Se nós preferirmos continuar no mundo interno velho, a gente vai continuar nesse mundo de provação e de expiação, e não nesse mundo de regeneração. E a gente precisa se posicionar sim, e nós observarmos Jesus enquanto
não somente grande espírito missionário, mas como também um grande terapeuta emocional, enquanto um grande terapeuta da alma. Quando Jesus diz assim, por exemplo, em João capítulo 15, versículo 14, amai-vos uns aos outros, uma terapia coletiva que Jesus propõe para a humanidade, para amar um ao outro, para amar aquelas pessoas que você diz que é inimigo, por exemplo. A gente vai ver mais à frente, eu não sei se eu coloquei isso aqui, mas Jesus ele fala sobre isso, e ele traz uma outra perspectiva, que vem uma pergunta assim, quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros, ele não diz que é o outro que você gosta, ou outro que você não gosta, não. É amar todo mundo que Jesus propõe. Aí vem uma questão importante diante disso. Se Jesus propõe amar a todos, aí a gente pergunta assim, o que é que Jesus entende pelas pessoas? Elas são boas? Elas são más? Existem pessoas boas e pessoas más? Se fosse Jesus aqui, ele ia olhar para fulano e olhar para mim e dizer, olha, Humberto é bom. E olhar para Valmor, não, Valmor não é bom não. Qual é o balizador de Jesus para dizer se uma pessoa é boa ou não? Vocês já pensaram isso? E para nós, qual seria esse balizador para a gente saber se uma pessoa é boa ou não? Quando nós dizemos a gente está dizendo assim que a gente está taxando de forma determinística. Não é estar. É diferente. O estar é transitório, ele pode estar numa energia boa ou na energia má, mas ele não é bom ou mal. Ou aliás, ele não é mal, ele é bom, porque Jesus criou ele bom. Jesus criou a luz, Jesus criou o amor. Mas a gente vai observar que Jesus disse, para que a gente compreenda isso, né? Enquanto fala de pessoas boas e pessoas más, ele traz a parábola do bom samaritano para que a gente compreenda o que seria uma perspectiva de Jesus diante do outro, que você olha, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, diante do nosso olhar condenativo, né? Que a gente olha para as pessoas, olha para a Sônia, e Sônia é uma pessoa muito boa. Mas já Valmor olha e diz, não, Sônia não é uma pessoa muito boa. Como é que a gente deveria proceder? Vamos pegar a parábola do bom samaritano para a gente compreender como é que Jesus propõe a gente olhar para o outro. Na parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, diz que desceu um homem de Jerusalém para Jericó. E então esse homem, pelo caminho, ele caiu no poder de ladrões. Esses ladrões, depois de despojarem, de espancarem essa criatura, se foram e deixou aquela criatura ali no chão, semi-morto. Por acaso, essa parábola do bom samaritano diz que desceu um sacerdote. O sacerdote passou a largo, olhou, não fez nada. Um sacerdote, como diz o irmão Laelso, pessoa de conhecimento espiritual, não fez nada. Foi embora, passou um levita, também um levita, guardador do templo, um religioso, passou naquele lugar, viu o homem lá no chão, maltrapilho, espancado, despojado, passou adiante e não fez nada. Duas pessoas que olharam obliquamente e não fizeram nada. Como muitas vezes nós fazemos. As pessoas que estão ao nosso redor, a gente olha e não faz nada por elas, né? E na parábola diz que veio um samaritano que estava de viagem, né? Chegou ao lado daquela pessoa que estava no chão, desceu do seu cavalo, viu aquela pessoa, sentiu compaixão. Na Bíblia fala que sentiu misericórdia, né? E ajudou, levou uma estrebaria e lá deu todo o amparo para aquela pessoa. Aí vem a pergunta, mas o que foi que levou o samaritano até aquele comportamento? O samaritano não conhecia, mas o samaritano, mesmo não conhecendo, amava incondicionalmente. Que a proposta da parábola do bom samaritano é essa. Quem foi que agiu com a caridade? Foi o bom samaritano, porque ele amou incondicionalmente, sem condenações, sem olhares oblíquos. E foi esse fato que a gente observou para a gente trazer por aqui, para como é que a gente vê o outro, uma pessoa boa ou uma pessoa má. Foi o fato dele ser essencialmente uma pessoa boa, a gente dizer, não, o samaritano era bom, quem é que sabe? Na parábola não diz, não faz isso. Não faz essa colocação. Diz apenas que ele usou de misericórdia. A gente supõe que era uma pessoa boa. Mas não tem nenhum ponto lá trazendo comentários mais relevantes, destacando quem era esse bom samaritano. Era uma pessoa anônima, né?
E a gente, levando para o ponto de vista psicológico, encarar as pessoas, meus irmãos, simplesmente como boas, como mais, é muito simplista, é muito fácil, né? Talvez seja mais fácil pensar assim, porque ao rotular os outros, ao rotular as pessoas, fulano é bom ou fulano é mau, nós sabemos em quem confiar ou em quem evitar. Mas será que a proposta de Jesus é esta? Evitar as pessoas, né? Olha só, vamos estar colocando uma opinião aí, ó. E como saber até onde aliviar o sofrimento do outro e bom, levando-se em consideração exigências de situações kármicas. É o que nós falamos anteriormente. Mesmo as pessoas, diante das suas provações, diante das suas dificuldades, diante do seu karma, que muitas vezes tem que pagar, a nossa ação é uma ação de auxiliar o próximo. A gente não precisa retirar, como diz no popular, a cruz do outro. Mas a gente pode sim aliviar a cruz do outro ajudando, colaborando, estando junto. Não é verdade? Nossa irmã Geralda está colocando aí, ó, devemos amar o próximo sem olhar o outro, sem olhar o outro, né? Amar, eu acho que ela quer dizer assim, que olhar é amar incondicionalmente, né? Nossa irmã Geralda está colocando. E dentro desse ponto de vista psicológico, é preciso a gente tirar essa questão simplista, fulano é bom, fulano é mau. Na essência espiritual, Deus criou tudo bom. O caminho trilhado para o mal foi escolha das pessoas que precisam voltar para o caminho da luz, para o caminho do equilíbrio emocional e espiritual. Jesus explica a diferença entre os dois tipos em função do relacionamento que estabeleceram com o homem ferido na parábola do bom samaritano. Jesus não fala quem era a pessoa boa e quem era a pessoa má, essencialmente. Jesus não falou que o levita, que o sacerdote ou que o samaritano eram maus ou eram bons. Ele colocou exemplos de pessoas e como essas pessoas se comportaram, mostrando que o importante é o comportamento, é a ação daquela pessoa diante dos outros, que agiu de forma misericordiosa, agiu com compaixão, que é o cotidiano da gente, que é dessa forma que as experiências elas são vividas. Jesus via as pessoas desta forma, o bem dentro das pessoas. Jesus, ele não dizia, não fazia ressalva em relação às pessoas, ele acolhia todas as pessoas, quer sejam aquelas pessoas que gostavam dele ou não. Jesus até dizia assim, amai os vossos inimigos. Está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 27. Jesus não disse amai os seus amigos, só não. Amai incondicionalmente, mas Jesus fala especificamente amai os seus inimigos. Aquelas pessoas que em algum momento da vida caminhou com você, se tornou adversário por conflitos emocionais e espirituais e precisa retornar tudo isso. Enquanto nós não fizermos esse retorno energético, a gente vai estar enjaulado, a gente vai estar preso nas amarras kármicas do passado. Jesus falava de um amor que era um amor divino, era um amor que era incondicional. Jesus descreveu a humanidade com uma imagem de Deus, que era um Deus que era inerente dentro de nós. E nesse processo de autorrealização que é inerente das pessoas, nós precisamos sermos mais autênticos, sermos mais coerentes com nós mesmos, sermos mais coerentes com a nossa essência divina. Nós precisamos ver mais bondade no coração das pessoas. As pessoas não são boas ou não são más. Elas estão boas ou elas estão más. Mas a essência dela é a essência da bondade. Porque é a essência de Deus. A essência do mal não está na criação de Deus. Está na criação da nossa cabeça humana de equívocos. A gente precisa sermos verdadeiramente servos de Deus, servos, irmãos de Jesus, chamando o outro de amigo, chamando o outro para fazer a reconciliação, fazer o que o Pai Celestial quer de cada um de nós. A interpretação errada do objetivo de vida de Jesus, muitos fizeram. Judas achava que Jesus ia ser um rei material e não foi. É tanto que ele se suicidou porque teve uma decepção, que viu que não era isso.
Mas até hoje as pessoas interpretam de forma errada o objetivo de vida de Jesus. Jesus aqui, ele veio tão somente para mostrar a cada um de nós a possibilidade de nós vencermos a nós mesmos, vencermos a morte física e atentarmos para a vida espiritual. O objetivo de vida de Jesus foi esse: mostrar que cada um de nós pode, mostrar para cada um de nós que é possível nós sermos ligados à essência de Deus. Muitas vezes os próprios discípulos de Jesus não compreenderam a sua mensagem e nem compreendem a sua mensagem. Isso acontece muito. Porque Jesus, ele quando veio, ele veio para mostrar que as pessoas precisam entender o seu crescimento, o seu amadurecimento espiritual. É por isso que nós colocamos que Jesus é um grande terapeuta, porque ele faz a terapia do crescimento do ser humano, do seu crescimento verdadeiro, que é o crescimento do espírito. Em Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17, ele fala sobre a importância desse processo de crescimento espiritual proposto na terapia de Jesus. Hindenburgo Ramos, marido de Maricélia, não sei se é ela ou se é ele que está aí assistindo, um abraço, mas Jesus, ele propõe justamente isso, o avanço no seu crescimento espiritual. Em Mateus, nessa passagem bíblica que eu coloquei, capítulo 9, versículo 16 e 17, ele diz, Jesus, que ninguém põe um remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo, ele repuxa a roupa e o rasgão fica pior. Olha só a simplicidade das palavras de Jesus, que mostrava que a gente precisa entender o que é o crescimento espiritual. E Jesus diz que não põe vinho em um odre velho. Do contrário, porque esses odres, o vinho pode corromper e se perder. Mas coloca-se o vinho novo em odres novos, porque assim ambos se conservam. Ou seja, nós precisamos tirar essa roupagem velha e colocarmos uma roupagem nova. Não adianta a gente pôr remendo velho em uma roupagem nova, porque vai se rasgar. Nós precisamos fazer a mudança por completo. Crescermos por completo, é o que Jesus propõe. As crenças que existem no nosso inconsciente, meus irmãos, são chamadas pela psicologia de princípios organizadores. À medida que nós vamos passando pela vida, pelas experiências, nós vamos acumulando crenças, nós vamos acumulando conhecimentos a respeito de nós mesmos e do mundo que nos cerca. São muitos os conhecimentos a nível material e a nível espiritual que nós vamos tendo no decorrer da vida. Esses princípios organizadores, que são os princípios emocionais que os psicólogos não dizem, agem automaticamente, não precisa eu pensar, eles atuam mesmo a gente não pensando, é automático, né? Na maior parte das vezes, sem que percebamos, determinadas coisas que acontecem na vida da gente estão relacionadas às nossas escolhas e às nossas reações, e são isso que ajuda na base da nossa autoestima, do nosso crescimento espiritual. E somente quando nós tomamos e tornamos pessoas conscientes desses princípios organizadores que podemos ter, nós começamos então a abrir espaços para as novas convicções, para as novas posturas ligadas à luz. Até então a gente está muitas vezes ligado às posturas das sombras do nosso espírito, como Freud, como Jung fala, nos situando nas sombras do nosso ser emocional, do nosso ser psíquico. Essa tomada de consciência, meus irmãos, promove o que nós chamamos de crescimento, que é o que Jesus propõe na sua terapêutica do amor, que nós cresçamos, que nós deixamos de ser seres espirituais infantis para sermos seres espirituais adultos. É assim como Jesus propõe no odre novo, que acolhe o vinho novo. Não estamos com atitudes e hábitos antigos que não nos propõem possibilidade de mudança. Quando o crescimento gera, então, uma tomada de consciência, meus irmãos? Você ter conhecimento e você tomar consciência disso. Mateus, no capítulo 2, versículo 33, ele diz: é pelo fruto que se conhece a árvore. Você, enquanto árvore de Deus, que começa a produzir bons frutos,
está mostrando que este crescimento está se tornando uma tomada de consciência real. É a árvore que dá frutos. Porque a sua consciência já está dizendo que você está no caminho certo, como nós conversamos inicialmente com o Pablo no início, né? O conhecimento de nós mesmos é fruto do nosso conhecimento e do nosso crescimento pessoal. Nessa passagem, diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Se é uma árvore que está dando bons frutos, é porque essa árvore está sendo bem regada, está sendo bem adubada, está crescendo. Se a árvore não dá frutos, é porque tem algum problema com essa árvore. No adubo, na forma de nutrição dessa planta, na água e assim por diante. A árvore que dá bons frutos, ela é bem nutrida. Nós, enquanto árvores espirituais, precisamos ser nutridos pela essência de Deus e pela essência de Jesus. E esta árvore, ela está cada dia mais crescendo, se tornando frondosa. Aí vem uma pergunta bem interessante: por que as pessoas não conseguem mudar? O objetivo da gente aqui na Terra é fazermos mudanças para a luz. Por que muita gente não consegue? É uma pergunta bem interessante, viu, meus irmãos? Por que nós não conseguimos? Porque nós preferimos estar na nossa zona de conforto e nós temos medo da mudança. Em Lucas, capítulo 16, versículo 15, que eu anotei aqui, diz assim: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece o coração de cada um de nós. Não precisa a gente justificar-se diante das pessoas. A gente justifica diante do altar de Deus. Simplesmente dessa forma. Mas se justificar diante do altar de Deus é fazer o bem para o próximo que está aqui. Olha só que coisa que parece paradoxal. Para você amar a Deus, você tem que amar ao próximo. Muitas vezes o que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Às vezes a gente acha que está no caminho certo. Mas para Deus, o caminho certo é só um, o caminho da luz, é o caminho do amor. Fora dele, sempre estaremos no caminho errado. E a gente propõe nessa terapêutica de Jesus, como Jesus propõe, parar de viver no passado. Tem pessoas que só vivem no passado. Lucas capítulo 9, versículo, deixa eu ver aqui, 50, diz assim: deixai os mortos enterrarem seus mortos. As coisas que estão no passado vão ficar no passado, estão mortas, não voltam mais. Jesus ensina e Jesus ensinava. O que os psicólogos também falam na atualidade, que é melhor você escolher conscientemente o que está ou o que nós acreditamos no presente, do que nós seguirmos inconscientemente os padrões do passado. Jesus falava sobre isso. O que importa é o presente. O Espiritismo também fala a mesma coisa. O que importa é o presente. Não é o passado nem o futuro. É o presente. Como as pessoas crescem quando conseguem ver isso? Principalmente, meus irmãos, nas suas próprias fraquezas. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz justamente sobre isso. Por incrível que pareça, as fraquezas da gente são importantes de nós observarmos elas, para que a gente fortaleça e sermos pessoas diferentes, assumindo essas fraquezas e tentando modificar essas fraquezas, fortalecendo nosso espírito. Porque em Coríntios é dito assim, que é na fraqueza que o meu poder é mais forte, porque você se torna humilde. Jesus quer que nós sejamos humildes. Jesus não quer que nós sejamos fracos, quer que nós sejamos humildes. Porque a mudança nem sempre é um hóspede bem-vindo. Quando Jesus diz: toma a sua cruz e siga-me de perto, ele diz justamente isso. Nem todo mundo quer tomar a sua cruz para seguir. Nem todo mundo quer fazer isso. Aí a gente vem. É preciso a gente trabalhar com o que Jesus propõe, que é o trabalho com a patologia do egoísmo, terapêutica para sermos menos egoístas. Em Mateus capítulo 10, versículo 39, diz: quem agarrar-se à própria vida, a perderá. Agarrar-se à própria vida, que Jesus está falando aqui, é a vida material. Deste plano material a gente não leva nada, a gente está aqui pelas experiências que o plano material propõe, mas a verdadeira vida é a vida do Espírito. E Jesus propõe trabalhar com essa questão do egoísmo, quando ele propõe a parábola do filho pródigo, que ele disse que um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles, que foi embora, pediu a sua fortuna, foi embora, partiu com os bens aqui, e depois voltou
arrasado, né? Os irmãos todo ressentido, com inveja, mas o pai acolheu o filho, que foi, se deu mal, abriu os braços para ele, para a gente, assim é como Deus faz com a gente. Mesmo nós errados, mesmo nós pecando, Deus abre os braços para a gente. Jesus abre os braços para a gente. Porque Jesus, ele assim como o pai, que beijou o pescoço do filho, que acolheu o filho, Deus também faz a mesma coisa conosco. Essa terapêutica de acolhimento também é uma terapêutica proposta por Jesus, através da terapêutica do amor. E a gente pode dizer, meu irmão, que a gente está partindo aqui para a parte final, que a proposta de hoje foi falar justamente sobre isso. Jesus, enquanto grande terapeuta divino, trouxe todos esses conhecimentos para o equilíbrio do nosso ser espiritual, para a nossa saúde holística, a nossa saúde do espírito, que é mais importante. Porque quem é equilibrado, quem é saudável espiritualmente, fisicamente também tem uma probabilidade de estar muito mais equilibrado. E a gente pode dizer que a saúde e a evolução são movimentos que acontecem em direção aos outros. Quando a gente está se direcionando para o outro, servindo, a gente está no movimento da evolução e no movimento saudável. Assim como ouves o vento, mas não sabes de onde ele vem, o mesmo acontece com o espírito. A gente não sabe, muitas vezes, nem de onde vem, nem para onde vai. Mas nós sabemos que somos espíritos criados por Deus, e Deus somente quer o bem de cada um de nós. João, quando fala isso, propõe para que cada um de nós estejamos nesse movimento em direção ao outro, da evolução, da saúde, do crescimento espiritual. Esta é a proposta da terapêutica de Jesus, a terapêutica do amor. Na noite de hoje, nós vamos encerrar com este pensamento importante, que é o pensamento bíblico, que nos fala que nós somos seres divinos, nós somos luz, nós somos sal do mundo. Cada um de nós precisa compreender isso. Jesus propõe uma terapêutica do amor, uma terapêutica em que trabalha essa patologia do egoísmo, essa patologia das incompreensões que nós temos no nosso verdadeiro ser, que é o ser espiritual. E vamos encerrar a nossa live de hoje agradecendo a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs pelas interações, pelas perguntas, pelos comentários que foram feitos aí, que são comentários que eu sempre falo, são comentários importantes. E a gente vai fazer a prece final de agradecimento, certo? E a prece para aquelas pessoas que estão precisando, mas antes disso, eu escolhi uma música para encerrar, certo? Uma música que ela é muito tocada no Centro Espírita, que é Genezaré. É uma música muito tocada, também é uma música que em outras igrejas também toca essa música, né? E é uma música espírita muito bacana, que chama-se Genezaré. A gente vai tocar essa música e oferecer para cada um dos irmãos, para cada uma das irmãs, certo? Eu estou aqui só organizando, quero oferecer para todos os irmãos que estão aí, lá da instituição espírita do nosso lar, e os irmãos evangélicos, os irmãos católicos, budistas, e vamos nos adentrar nessa energia do Lago Azul de Genezaré, o Lago do Amor, o amor de Deus. E vamos escutar essa música maravilhosa, para depois nós fazermos a prece final. Música Genezaré. Conta que Jesus, certo dia andava junto ao Lago Azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava com seu ensinamento de amor e fé. Com saliva e lodos curavam cegos, junto ao velho tanque de Siloé.
Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizeram na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida. Como ainda É verdade, vocês já podem colocar o nome de vocês para as preces. Daqui a pouco a gente vai a prece final. Junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizeram na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida. Como ainda Graças a Deus, graças a Deus, graças ao nosso mestre amigo Jesus. Essa música Genezaré, como diz nosso irmão Zeni, realmente é uma música muito bonita, música muito reflexiva, que mostra aquele mestre terapêutico que trouxe, através da mensagem do amor, a mensagem de luz que traz o equilíbrio para o espírito, traz o equilíbrio para a mente, traz o equilíbrio para o nosso corpo, traz o equilíbrio para toda a comunidade terrestre e toda a comunidade interplanetária que estamos ligados à força espiritual de Jesus. Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento nessa noite de 10 de 12 de 2020, que nossos mestres espirituais possam estar conosco. Vamos, quem estiver querendo fazer seus pedidos para a prece, pode ficar à vontade, coloque seus pedidos aí, que a gente vai começar a nossa prece inicial, certo? Agradecendo a Deus. Vamos levar o nosso pensamento ao alto neste momento, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. Vamos deixar que essa energia da natureza possa estar se equilibrando cada vez mais. Jesus, psicólogo divino, enviado de Deus para a humanidade, traz nesse momento para cada um de nós o medicamento que necessitamos, a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão solicitando nas preces de hoje, a cura do corpo e a cura do espírito. Divino Mestre Jesus, Mestre e Guia da humanidade, abençoa as pessoas que estão padecendo por essa doença terrível que estamos passando, mas também por todas as doenças fora o Covid. Que as pessoas possam receber os medicamentos, aquelas que fizeram uma passagem espiritual, que sejam recebidas no plano maior com muita luz, com muita paz. Divino Mestre Jesus, pedimos a permissão dos mestres espirituais caboclos, pretos velhos, ciganos, médicos, enfermeiros das mais diversas falanges de André Luiz, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Alonso, todas as equipes, especialmente aqueles que trabalham na cura espiritual. Lembrando também a noite de hoje da equipe do Vovô Pedro,
da pomada do momento, que possa receber as bênçãos para que no ano de 2021 esse trabalho belíssimo continue. Divino Mestre Jesus, abençoa a humanidade, dai força e coragem para todas nós. Muita luz, muita paz e muitas bênçãos espirituais. Graças a Deus. Vamos encerrar a nossa noite agradecendo a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs mais uma vez. Amiga Geralda, Alzenir, Valmor, deixa eu ver quem mais passou por aí. Indelburgo, muita gente, Tiago. Depois eu vou editar ainda hoje, vou jogar no YouTube, meu canal Humberto Nóbrega Alves, para que quem queira assistir de novo possa ir lá, e para quem queira compartilhar também possa compartilhar com seus amigos, com aquelas pessoas que necessitam e que gostam dessa palavra reflexiva do Evangelho do Cristo de Deus. Vamos deixar o nosso boa noite para cada um, que cada um esteja com a paz de Deus, que cada um esteja com a paz de Jesus, que a Virgem Mãe Santíssima abençoe a cada um dos irmãos. Na próxima semana estaremos de novo falando sobre o Evangelho de Jesus, e como eu falei, este mês de dezembro, o personagem principal aniversariante é Jesus. Todas as palestras praticamente a gente está falando aqui, referendando a mensagem desse mestre que precisa nascer dentro de nós todos os dias, não somente no mês de dezembro. Muita luz e muita paz. Boa noite, caríssimos e caríssimas. Que Deus abençoe a cada um de nós.